sejam bem-vindos! Hoje a nossa aula é sobre aminas, aquele grupo funcional que tem nitrogênio. Vamos dar uma olhada da onde é que surge, como é que classificamos as aminas e principalmente a nomenclatura de acordo com a regra da IUPAC. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que as aminas são provenientes do NH3. Claro, para que origine uma amina dentro de um composto orgânico, nós precisamos retirar pelo menos um hidrogênio e ligar com a estrutura de carbono, ok? Mas toda vez que nós removemos 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio, porque nós temos no máximo 3 átomos de hidrogênio aqui, nós vamos ligando a átomos de carbonos. E essa quantidade de átomos de carbono em que nós vamos ligando ao nitrogênio, nós temos 2 e 3 classificações diferentes. Vamos entender. Quando eu tenho uma estrutura de nitrogênio e tenho ligado a ela, substituir apenas um átomo de hidrogênio, tá? Notem, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, o original seria 3. Substituir um átomo de hidrogênio por um de carbono, ligando aqui, nós teremos uma amina primária. Se você fizer a substituição, notem, de 2 átomos de hidrogênio, você substituiu por 2 átomos de carbonos esses hidrogênios, deixa eu só colocar mais perto aqui, nós teremos uma amina secundária, ou seja, eu tenho 2 átomos de carbono substituindo os 2 átomos de hidrogênios originários da minha amina. Então, essa é uma amina secundária. E nós também podemos ter a terciária, é quando nós retiramos todos os 3 hidrogênios e aí sim colocamos 3 átomos de carbono, substituindo essas ligações de hidrogênio por ligações diretas com átomos de carbono. Além dessa classificação que nós temos devido à retirada de hidrogênio e colocamos carbono, nós podemos classificar as aminas de acordo com a quantidade de nitrogênio que nós vamos ter na estrutura do composto orgânico. Notem, esse CH3, estrutura de um composto orgânico, eu tenho ligado apenas uma estrutura aqui de nitrogênio. Então nós chamamos isso, classificamos isso como uma monoamina, porque eu só tenho uma estrutura dessa ligada à minha estrutura de carbono. É o contrário dessa outra classificação que a gente teve aqui. Quando eu tenho na minha estrutura de composto orgânico, dois grupos aqui amino, eu tenho uma diamina, porque eu tenho 2 grupos desses ligados à estrutura do composto orgânico. E assim sucessivamente, quando eu tenho 3 estruturas dessas ligadas a um composto orgânico, aí eu tenho uma triamina. Bom, uma parte bastante importante de todas as funções orgânicas, claro, é sempre a nomenclatura. E a nomenclatura das aminas, ela é relativamente fácil de entender. Basta você acrescentar a terminação amina e dizer quem está ligado à sua amina, de acordo com a quantidade de carbonos que a sua estrutura tem. Por exemplo, aqui você tem um CH3, ligado a um composto NH2 de amina, Aqui vai ser simples, vai ser metil
amina. Opa, metilamina. Porque eu tenho metil ligado à minha amina. Aqui eu tenho 3 metil, notem, 1, 2, 3, ligado ao nitrogênio, uma amina, né? Esse composto, né, a função orgânica dele é amina. Mas como eu tenho 3 metil, então vai ser trimetilamina. E aqui nós temos o anel aromático, como ele está na função aqui, ele aparece como uma ramificação, ele leva o nome de fenil. Como é uma amina, é fenilamina. Vamos lá, 2 outros compostos. Nós temos um composto aqui que tem uma amina terciária, né, por aquela classificação que a gente falou agora há pouco, e aqui uma amina secundária, tá ok? Então vamos dar os nomes para esses compostos. Notem, aqui eu tenho um etil, tá vendo? 1, 2 átomos de carbono, et, né? Aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho um propil, porque eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, como é que ficaria o nome do composto? Ficaria etil, metil, propil e amina. Tá ok? Etil está aqui, metil é esse aqui, propil é essa parte e a parte aqui do nitrogênio que nós chamamos de amina. No outro composto, uma amina secundária, nós temos aqui um metil e o anel aromático aqui aparece como uma ramificação, então nós chamamos de fenil. Então ficaria metil, fenilamina. Quando falamos em nomenclatura de aminas, é sempre bom lembrar que em alguns compostos as aminas ela aparece como se fosse uma ramificação da própria estrutura principal. Vamos entender. Notem, aqui eu tenho uma cadeia principal, né? Você notar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Essa é a cadeia principal. E para dar o nome desse composto seguindo as regras da IUPAC, nós vamos ter que considerar a estrutura da amina como se fosse uma ramificação. Daí nós precisamos indicar a posição e quando ela aparece como ramificação, ela tem a terminação O, então ela passa a ser amino. Notem, no carbono 2 eu tenho amina, então 2 amino. No carbono 4 eu tenho essa estrutura, né, ramificação, chamado fenil, ok? Nos carbonos 2 e 3 eu tenho metil, tá vendo? Esse é o metil, esse é o metil, e por isso dimetil. E a minha estrutura principal possui 5 átomos de carbono, por isso pente, somente. Ligações simples, hidrocarboneto, terminação O. Tá ok? Vamos dar uma olhada e entender a quantidade de aminas que nós temos no nosso dia a dia. Nós podemos ter as anilinas, que são muito utilizadas na fabricação de corantes. Nós temos os parabenos, também conhecido como PABA, que são utilizados para fazer compostos no auxílio de
Protetor solar, na composição do protetor solar, você pode verificar lá no rótulo, dá uma lida lá, seu protetor solar, você vai encontrar lá um composto chamado para-aminobenzoico ou PABA, tá? Muito utilizado no auxílio aí da proteção solar, principalmente quem frequenta a praia aí, dá uma olhada nesse composto aí. Claro, nós também temos outros como acetaminofeno, que é um analgésico, um antitérmico, tá? Também muito utilizado, também contém esses compostos de amina aí, ok? A trimetilamina, que é um composto que a gente já falou agora há pouco, é o odor de peixe podre, aquela sensação, para quem gosta de pescaria, dá uma olhada aí, se você perceber aquele cheirinho desagradável, é o de cheiro de peixe podre, é por conta das aminas, principalmente a trimetilamina que está ali. E o cheiro de podridão mesmo, de algo muito podre, que é a putrescina, também é uma amina, tá? Putrescina. São odores de cadáveres em decomposição, né? É um composto que contém amina, cujo nome é putrescina. Também tem a cadaverina, que é um cheiro extremamente horrível, né? Que é um 1,3-diaminopentano, também é uma amina. Nós temos algumas aminas em cíclico, né? Que elas podem aparecer em ciclo. Nós temos a piridina, né? A pipepiridina, o pirrol e a pirrolidina. Todas elas são aminas em ciclo, tá? Nós também temos muitos outros compostos que são aminas, assim como a adrenalina, a benzedrina e alguns alcaloides, né? Que tem lá o nitrogênio, também são aminas, como a nicotina, a cafeína é um alcaloide, a morfina também é um alcaloide, que é que tem lá o nitrogênio dentro de um ciclo. E também nós temos um outro composto, né, retirado da folha da coca, a cocaína, que também tem lá a função amina na sua estrutura. Essa foi a nossa aula sobre aminas. Eu espero que tenha gostado. Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho. Vejo você na próxima aula.